Notícia péssima para o Bozo, e se é ruim para o Bozo, é bom para o Brasil. Gilmar Mendes desarquivou investigação sobre omissão de Bolsonaro na pandemia. Olha que notícia importante. A gente já falou aqui que depois da inelegibilidade viriam os processos criminais contra o Bozo. Chegou a hora, né? Chegou a hora do Bozo encarar a justiça, sentar no banco dos réus. Já está inelegível, já não pode ser candidato pelos próximos 8 anos, mas falta ser julgado pelos seus crimes, que não foram poucos, são muitos crimes cometidos por Bolsonaro. Ele precisa encarar a justiça brasileira. E o Gilmar Mendes vai dar o pontapé inicial para que isso aconteça, desarquivando esse processo que estava parado, essa investigação que estava estagnada. E até o relatório da CPI da Covid vai ser útil, vai ser utilizado para julgar o Bolsonaro nesse sentido. Portanto, para quem achava que o trabalho da CPI da Covid foi inútil, se enganou. Vai ter muita utilidade para que Bolsonaro tenha o julgamento merecido. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou que seja desarquivada a investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta omissão e condutas criminosas durante a pandemia de Covid. O magistrado anulou a decisão da Justiça Federal que decretava arquivamento parcial da ação. Ao considerar todo o relatório da Polícia Federal, ele determinou que se abra vista ao Procurador-Geral da República dos autos das investigações. Aqui o que me preocupa é que o PGR ainda é o Augusto Aras. O mandato dele está bem no fim, está acabando, mas ele ainda é o PGR. Me faz ficar bastante preocupado, porque ele ainda pode livrar a pele do Bozo nos seus últimos atos como Procurador-Geral da República. Espero que isso não aconteça. Com o desarquivamento, a Procuradoria-Geral da República volta a analisar se há indícios de condutas penais cometidas por Bolsonaro. A investigação também mira o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o coronel Antônio Elcio Franco Filho, que também integrou o ministério, a ex-secretária de Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde, Mayra Pinheiro, além de Mauro Luiz Ribeiro, do Conselho Federal de Medicina, Fábio Weingarten, ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, todos esses serão investigados. Eu não tenho dúvida que o maior crime do Bolsonaro foi relacionado à pandemia. Não tem nem discussão. Essa pandemia ceifou 700.000 vidas no nosso país. E Bolsonaro é responsável por grande parte dessas vítimas. Tem estudo que mostra isso. Não é o Tony De Vito que está dizendo. Eu não estou inventando. Tem gente séria que pesquisa sobre o assunto e que comprova a influência de Bolsonaro no número de vítimas durante a pandemia. E ele precisa pagar por isso. A gente não pode aceitar que esse cara tenha sido negligente, tenha debochado das famílias e também das vítimas, tenha contribuído para a disseminação do vírus, sabotado as vacinas, sabotado as máscaras, sabotado o lockdown. Ele sabotou tudo que poderia amenizar o problema. E mesmo assim, ele ficar impune, a gente não pode aceitar. Por isso que eu digo, é uma grande notícia. Depois da inelegibilidade do Bolsonaro, essa é a maior notícia e a melhor que a gente poderia receber. A reabertura desse inquérito, o desarquivamento. Grande Gilmar Mendes. Quem diria que a gente estaria aqui parabenizando o Gilmar Mendes? Nessa aqui ele acertou em cheio. Na decisão, Gilmar diz que a nulidade parcial foi proferida por autoridade incompetente e é cessada porque existem agentes com foro de prerrogativa nas investigações. O caso corre em sigilo no Supremo. Os envolvidos são acusados de prevaricação, epidemia com resultado morte, emprego irregular de verba pública e falsa comunicação de crime.
Mesmo após denúncias e indícios levantados pela CPI da Covid, a procuradora da República, Márcia Brandão Zollinger, se manifestou pelo arquivamento parcial das ações e entendeu que não havia provas de crime. É bom a gente guardar esse nome. Olha só quem tentou livrar a cara do Bozo, dizendo que não tem prova de crime do Bozo na pandemia. Veja só se tem cabimento. Procuradora da República Márcia Brandão Zollinger. Esse é o nome da senhora. Ela que se manifestou pelo arquivamento parcial dessas ações. A justiça acolheu o entendimento da procuradora, só que agora foi derrubado por Gilmar, com pedido de reavaliação. Portanto, recomeça a investigação. Portanto, a partir de agora a gente vai ter esse inquérito andando novamente. É uma terrível notícia para Bolsonaro. Ele não esperava por essa. Ele estava ali comemorando que estava só inelegível. O maior medo dele é a papuda, é o xadrez. E agora a gente pode ter esperanças que ele vá pagar por tudo de ruim que ele causou às pessoas durante a pandemia. Bastava ser sério, enfrentar o problema com competência, que hoje ele não estaria enfrentando esse inquérito. Mas ele fez tudo ao contrário. Tudo que os especialistas recomendavam, ele fazia ao contrário. Recomendava remédios ineficazes, até oferecer cloroquina para ema, ele ofereceu. Quem aí já esqueceu daquela cena patética? Tá na hora de Bolsonaro pagar. E claro que para ele pagar, ele terá que ser julgado com todos os direitos, com direito a se defender, direito a recursos. Ninguém quer suprimir os direitos do Bolsonaro. Que ele enfrente a justiça com tudo que a Constituição concede a ele. E que depois de julgado, sendo condenado, que cumpra sua pena. Aqui a gente respeita a Constituição Federal, a gente respeita o devido processo legal. Acima de tudo, que Bolsonaro encare a justiça. É o que a gente deseja. Pessoal, quero pedir para você compartilhar. É muito importante o seu compartilhamento para a gente levar esse conteúdo a mais pessoas. Duas coisinhas: like e compartilhamento. Só vou pedir isso para você. Você que está aqui me assistindo, me ajude dando like nesse conteúdo e compartilhando, mandando para outras pessoas, para que chegue a cada vez mais gente esse conteúdo deste humilde canal progressista. Posso contar com a sua força? Bora lá!